boa sexta-feira para você, hoje no dia 25 de abril. E o Jogo Aberto SC começando para falar agora sobre a segunda rodada do Brasileiro. Aqui no estúdio, Sandro Ventura. E se você quiser participar aqui do nosso programa ao vivo, é só acessar as nossas redes sociais. No Facebook, facebook.com/Jogo Aberto, sem o SC. E nas outras redes sociais, Twitter e Instagram, aí sim, @Jogo Aberto SC. Nós já voltaremos. No programa de hoje, Coelho finalmente fará sua estreia na Série B. Vamos fazer agora o nosso primeiro jogo de 90 minutos, depois do que aconteceu contra a Portuguesa. Estamos trabalhando para poder conseguir o objetivo final. E Emerson Maria ganha mais um reforço para a lateral direita. Jogo na linha de 4, como jogo também, se precisar, com 3 zagueiros. Chapecoense se prepara para enfrentar campeão pernambucano fora de casa. Gilmar Dalpozo ainda tem dúvidas na escalação. Para o Leão, a segunda rodada começou antes e com tempo para treinar, o objetivo será conquistar a primeira vitória da competição no dia 3 de maio. Nesse período, o único problema aparente é uma lesão de Kleber Santana. Mesmo com mando de campo, Figueira escolhe jogar em São Paulo e Vinícius Eutrópio muda a formação do grupo. E a gente dentro de campo é que tem que fazer acontecer. Cristiano está com o nome publicado no BID e vira mais uma opção para Caio Júnior. Cabeceio muito bem, finalizo bem, então tenho arrancada. Estamos de volta a 12h35 e antes de começar o programa, vamos lá falar com o Sandro Ventura. Boa tarde, Sandro. Boa tarde, tudo bem? Bom? Boa tarde, galera. Tudo bem? Sandro, agora a segunda rodada, os catarinenses entram em campo novamente, tirando o Avaí, que já jogou ali na terça-feira, né? Sexta-feira, segunda rodada do Brasileiro, Série A, Série B, e a recuperação é importante, né? Algumas equipes não começaram bem, eu acredito ainda numa recuperação, porque são boas equipes, demonstraram no nosso campeonato que é bom, pode muita gente achar que não serve de parâmetro, mas é um bom campeonato sim, então oportunidade nessa segunda rodada de recuperação para várias equipes, aí o caso do Figueirense, o Criciúma que perdeu dentro de casa, o Joinville pega o Paraná também que é forte, Chapecoense também tem um jogo difícil fora de casa, mas tem muita coisa pela frente, o importante é que as equipes estão se encaixando, buscando novamente o foco para fazer uma boa competição nacional. Mas para começar a falar então, vamos para a Série B, hoje tem jogo. Hoje o jogo acontece às 9 horas da noite pela segunda rodada, Paraná e Joinville. E nós vamos conferir então como anda o time do técnico Emerson Maria. A primeira vitória. A vitória número 1. O grupo todo já começa a ficar ansioso para conseguir os primeiros 3 pontos. Para isso, 2 coisas são necessárias. Uma boa defesa, que foi reforçada com a chegada do goleiro Wagner, e um bom ataque, o que inegavelmente o Avaí não vem tendo. Mas parece que o Avaí tem dificuldade de contratar nesse setor. E quando se pergunta, e o novo camisa 9, Pingo, vem ou não vem? A gente sabe que hoje a gente tem muita dificuldade de encontrar um homem de referência. Até porque a gente sabe que um homem de referência hoje no futebol brasileiro, além de ser caro, a gente tem dificuldade de encontrá-lo. Quer dizer, acho que não vem, né? O Avaí vai ter que usar o que tem na mão. E o que o Leão tem agora é tempo. São 7 dias até o próximo jogo, fora de casa, contra o Vila Nova. Nesse período, o único problema aparente é uma lesão de Kleber Santana, que sentiu a coxa no último jogo e vai ser reavaliado hoje. Tomara que para a vitória de número 1 surgir, não sejam necessárias mudanças bruscas, porque não é dessa forma que o técnico Pingo gosta de trabalhar. De acordo com o que vai acontecendo no decorrer do campeonato, você vai mudando, vai mantendo. Então essas mudanças elas são normais e naturais. Opa, então tá aí o VT, o material do Avaí. Nós acabamos invertendo ali um pouco a ordem, mas antes, Sandro Ventura, goleiro novo, o Avaí tem tempo para se preparar agora para a terceira rodada. É verdade, Kalinka, com a chegada do Wagner, que foi campeão paulista, dá realmente uma condição de o Pingo ter mais uma opção para o gol com o Diego, vai brigar de igual para igual. E outra coisa, para o Pingo, para o Avaí, tem uma boa equipe, tem uma equipe bem montada, que fez um hexagonal bom e jogou um bom futebol. O que acontece é que tem que recuperar a organização da equipe, a postura, a atitude da equipe dentro do campo para voltar a ser forte. Com os jogadores que tem, pode sim fazer uma boa equipe e uma boa competição. Claro, precisa de reforços, mas a atitude dentro do campo é que tem que voltar àquela aguerrida, pegadora que o Avaí apresentou no hexagonal. E aí pode jogar de igual para igual com seus adversários. E no próximo bloco vamos falar então sobre o Joinville, sobre o Coelho, mas antes, vamos dar uma olhadinha então. Calma, gente, não acabou o programa ainda não. A gente vai dar uma olhadinha na arte dos jogos, isso, da Série A, segunda rodada.
No domingo, então, às 6h30 da tarde, todos os jogos no mesmo horário. Temos Goiás e Criciúma, Sport e Chapecoense e o Figueirense Bahia, que não vai jogar aqui em Florianópolis, vai jogar também fora de casa. Nós vamos explicar isso ao decorrer do programa. Agora sim, um rápido intervalo e já voltaremos. Não perca as últimas dos times catarinenses no Brasileirão. Dúvida no esquema tático para enfrentar o Bahia neste final de semana. O treinador tem uma ideia na cabeça e espera que isso dê certo. Foco total na Série B. Joinville treina para jogar os primeiros 90 minutos na competição desse ano. Estamos trabalhando para poder conseguir o objetivo final, que é o acesso. Parece que o novo centroavante do Criciúma tem tudo que está faltando por aqui. Cabecinho muito bem, finalizo bem, então tenho arrancada. Isso é Jogo Aberto SC. E agora sim vamos falar de Joinville. Será que estreia? Agora será que entra definitivamente em campo, Sandro? Olha, Carlinhos, que a esperança é que o Joinville repita realmente o futebol que entra em campo, que o jogo seja concluído os 90 minutos e que o Joinville repita o futebol das finais do Campeonato Estadual aqui, principalmente do quadrangular final. O Emerson Maria vai ganhando alguns reforços e com isso vai dando corpo à sua equipe, qualificando para a competição que é intensa e realmente disputada, né? Não pode vacilar. Bem disputada. E para isso a gente vai assistir agora a formação do Emerson Maria. Depois de perder o título do estadual, ser eliminado de forma precoce na Copa do Brasil e de ter uma estreia conturbada na segundona do Brasileirão, o Joinville se preparou para os primeiros 90 minutos completos de jogo. O foco total é na Série B, única competição que o time disputa até o fim do ano. Vamos fazer agora o nosso primeiro jogo de 90 minutos, depois do que aconteceu contra a Portuguesa. Estamos trabalhando para poder conseguir o objetivo final, que é o acesso. Mas ainda estamos no começo, né? Vamos passo a passo ver esse jogo. Nessa rodada, o Joinville viaja ao estado vizinho, onde enfrenta o Paraná. A campanha do tricolor catarinense na Vila Capanema não é das melhores. Em 6 jogos, foram 3 empates e 3 derrotas. Para mudar esse retrospecto, o Joinville vai ter que resolver um problema que tem decidido os jogos a favor dos adversários. Nessa temporada, 75% dos gols que o Jack levou foram de bola parada. A zaga admite, não é por falta de treinamento. A falta de atenção e de comunicação contribuíram. Mas a gente vem trabalhando, a gente ali na hora conversa que precisa pôr em prática o que a gente trabalhou durante a semana, cada um pega e faz o que foi combinado durante a semana, e para a gente poder entrar um pouco mais atento também. Acho que viemos pecando um pouco na concentração, foram jogos que levamos gols muito rápidos, e então isso abalou um pouco. Tá aí então as últimas do Joinville. E a gente vai passar nas redes sociais agora. Tem um boato aí rolando nas redes sociais do Jogo Aberto. O Jack deve apresentar nos próximos dias o atacante Schwenk, confirmado pelo presidente Nereu Martinelli. Essa informação é do Rodrigo Oliari. Essa informação que tem. Sandro, você sabe de alguma coisa já a respeito do Schwenk? Olha, Carlinhos, que eu não sei de nada concreto, não. Existe realmente um boato sobre essa contratação. É um excelente jogador, já passou por grandes equipes e fez realmente muitos gols. Aqui no Marcílio foi bem, teve uma lesão, mas se recuperou e teve bem também no final da competição. O Joinville que já tem o Jael, mas um jogador de referência também para ajudar o Jael. No caso de uma ausência, quem sabe, do Jael aí, é uma boa opção para o Emerson Maria. Um jogador que vai vir a dar qualidade ao elenco do Joinville. E além então do Schwenk, que ainda está para ser confirmado realmente, oficialmente pelo clube, tem outra apresentação de um lateral direito, que é o Edson Ratinho. Ele foi apresentado ontem. A gente vem oficializar a contratação do Edson Ratinho, né? Um atleta que vem do Mojimirim. A gente já conhece o jogador há algum tempo. E também acompanhamos a performance do atleta nesse Campeonato Paulista, né? A minha característica eu sou um lateral direito, acho que já jogo na linha de 4, como jogo também, se precisar, com 3 zagueiros, mas sou bastante ofensivo, mas me aprimorei muito também na parte defensiva, principalmente. Acho que o lateral, quando vai para a Europa, é bastante cobrado, e procurei me aprimorar, e onde passei não tive dificuldade, nem na parte defensiva, nem tanto para atacar também. Tá, então mais um reforço para o Joinville que tem o Hugo, o Daniel Pereira e agora o Edson Ratinho, que são recém-contratados, mas os nomes ainda não apareceram no bid.
Kalim, que essa parceria com o Mojimirim, que o César Sampaio conhece muito o Rivaldo, então o Rivaldo tem interesse também em alguns atletas do Joinville, então pode haver realmente essa parceria. O Edson Ratinho é um lateral bastante ofensivo, como ele falou, é leve, tipo o Eduardo, que foi pro Criciúma, é um bom jogador também, já tem o Murilo na posição, mas é um jogador que vai dar qualidade ao Emerson Maria, e para uma alternativa, quem sabe um pouco mais ofensiva, mais agressivo, é um jogador que vai servir como opção também. Bom, e falando então da Chapecoense, viaja e vai encarar o campeão pernambucano de 2014. A Chapecoense realizou agora pela manhã, antes da viagem para o Recife, o último treino na Arena Condá, com portões fechados. O técnico Gilmar Dalpozo tem 2 dúvidas para o duelo contra o Sport. No meio de campo, para a vaga de Abuda, disputam a preferência do treinador os volantes William Arão, Dionis e Dedé. Na frente, 4 jogadores brigam por 2 vagas: Rony, Leandro, Fabinho Alves e Bergson. A novidade entre os relacionados é o zagueiro Jailton, pela primeira vez na lista de convocados. Quero fazer um pouco de mistério também para confundir o adversário, até para vocês entenderem. Um dos auxiliares técnicos do Sport, ele veio aqui, ficou 10 dias aqui. Então eu quero criar um pouquinho de dúvida ao adversário. É um jogo que vale muito para eles, mas vale muito para nós também. Então esse mistério, até para confundir, e um e outro jogadores eu escolhendo, a característica muda e a postura também muda, até para confundir o adversário. Sandro Ventura, um jogaço aí, hein? A Chapecoense campeã do hexagonal contra o campeão pernambucano 2014 do Sport. Desculpa, Kalim, esse é um jogo bom e muito difícil, claro, na Ilha do Retiro é sempre complicado enfrentar o Sport, mas a Chapecoense já venceu ano passado lá na Série B. Então o Gilmar sabe bem. A questão do auxiliar que fez estágio na Chapecoense, é claro, é uma situação que o Gilmar vai ter que ter algum contorno para evitar com que esclareça a equipe, para a equipe do Sport realmente se prepare em cima da equipe da Chapecoense, que tem dúvidas ainda por conta da ausência do Abuda. O substituto deve ser o Ilharão, não sei, o Gilmar vai definir, mas a Chapecoense empatou dentro de casa e o resultado fora de casa positivo é importantíssimo para a sequência, até porque Sport, Curitiba são equipes que vão ficar na zona intermediária e a Chape vai precisar vencer esses adversários dentro ou fora de casa. E falando também de Série A, o Figueirense, que acabou perdendo na primeira rodada, agora vai encarar fora de casa o Bahia, e Vinícius Eutrópio está pensando aí em mudar a escalação. A derrota no Rio de Janeiro está obrigando o Vinícius Eutrópio a repensar o esquema de jogo. Contra o Fluminense, o time deu muitos espaços e viu o adversário sobrar em campo, conquistando a vitória de forma natural. O sistema com 3 atacantes passou a ser questionado. Nos últimos treinos, o técnico do Figueirense escalou a equipe com 2 volantes e 3 meias, povoando mais o meio de campo. No novo desenho tático, o Figueirense aparece com Volpe, Leandro Silva, Mirley, Thiago Heleno e Marquinhos, Paulo Roberto, Marcos Assunção, Giovanni Augusto e Marco Antônio, Vitor Júnior e Everton Santos. Tanto nesse esquema, ou jogando mais para trás ou para um lado, não tem problema nenhum. Eu acho que, como eu disse anteriormente, quem entrar tem que estar pronto para fazer dar certo, né? O treinador tem uma ideia na cabeça e espera que isso dê certo, e aí a gente dentro de campo é que tem que fazer acontecer. Foi no 4-3-3 que o Figueirense conquistou os melhores resultados na era Eutrópio. Com 3 atacantes, iniciou uma reação na Série B, que terminou com acesso à Série A. Nesse mesmo esquema, chegou a decisão do Catarinense e conquistou o título depois de 6 anos na fila de espera. Mas o que se sabe por aqui é que o Figueirense precisa dar uma resposta diferente em campo, com 3 ou 4 jogadores no meio de campo, diante do Bahia. Tem que entrar de vez no campeonato, saber que é difícil, que vão ter times grandes e bem preparados pela frente, e independente do esquema, a atitude dentro de campo tem que mostrar a vontade pela vitória. O mando de jogo é do Figueira, mas o duelo será longe de Floripa, lá na Arena Barueri, em São Paulo. O clube precisa cumprir uma punição imposta pelo STJD por causa de uma confusão fora de campo no último clássico contra o Avaí, na ressacada. Assim será também diante do Santos, pela 4ª rodada. Temos que jogar lá como se fosse a nossa casa, como se fosse o nosso estádio. É um bom estádio, é um bom gramado para praticar o futebol, então a gente tem que fazer as coisas acontecerem, independente de ser em casa de fato ou usando uma outra casa. Antes de falar aí com o Sandro Ventura, vamos passar aí nas redes sociais, no Jogo Aberto SC lá no Facebook. Vamos falar com o Matheus Santos.
Sandro, por que não escolheram um lugar mais perto? Com certeza essa é a dúvida de muitos. Através do Pastana, é que o Figueirense pensou no fato da receita ser um pouco mais alto por conta da comunidade baiana que vive na região de São Paulo, Barueri, para realmente ter um bom público nesse jogo. Poderia sim ser aqui no nosso estado, um pouco mais próximo para o torcedor do Figueirense acompanhar, mas ele pensou na receita, o Figueirense está pensando na receita, por conta disso o jogo é em São Paulo. E os ingressos já começaram a ser vendidos. No site do Figueirense tem todas as informações, figueirense.com.br. E, Sandro, uma questão curiosa também é que lá o valor do ingresso pela metade sai R$20. Exatamente. Uma coisa que poderia ser utilizada aqui também, que se eu não me engano a metade é R$30, né? Então abrir essa situação também para os jogos em Florianópolis para aumentar o público dentro do Orlando Scarpelli. É sempre muito importante você jogar com um grande público, incentiva, é motivante e o Figueirense tem que pensar de uma boa forma nesse sentido de ajustar o ingresso também para Florianópolis. Ok, vamos falar então agora, voltando ainda para o Figueirense, a gente vai falar sobre a questão tática do Vinícius Eutrópio. A gente tem a formação antiga aqui, Sandro, para dar uma olhadinha. Certo. Com o Volpe, Nirley, Thiago Heleno, aliás, Leandro Silva, Nirley, Thiago Heleno e Marquinhos, Marcos Assunção, Luan, Giovanni Augusto, Dudu, Everton Santos e Lúcio Maranhão. E agora teve aquela mudança. Você pode botar a próxima arte. Queria que você comentasse sobre essa mudança. Olha, Kalinka, a situação a escalação da primeira formação é por conta daquilo que foi apresentado no estadual e funcionou de uma forma muito positiva. O Figueirense tinha muita força, marcava bem, tinha força ofensiva. Só que o Campeonato Brasileiro, a qualidade aumenta. Então vai precisar um pouquinho mais de consistência no meio-campo, principalmente, que as equipes são muito qualificadas nesse setor e precisa realmente ter um pouco mais de jogadores, um pouco mais de volume nesse setor com jogadores capazes de marcar e jogar. Aí, por conta disso, o Vinícius prevê uma escalação que pode ter uma variação no 4-4-2 para o losango ou no quadrado. Pode usar o Paulo Roberto como referência, Marcos Assunção e o Giovanni Augusto e agora me faltou o nome do menino, chegou agora do Grêmio, Marco Antônio, exatamente. Aí pode fazer um losango ou um quadrado com a frente, com o Vitor Júnior se movimentando bastante, o Everton Santos um pouquinho mais fixo na velocidade, mas um pouquinho mais de referência. Então, são alternativas para com o decorrer da partida, o Vinícius vai sentir se precisa ser um pouquinho mais compacto ou um pouquinho mais solto para conseguir as vitórias também e os objetivos principais, que são realmente fazer grandes jogos e conseguir vitórias. Série A não é nada fácil, a gente vai falar agora sobre o Criciúma. O Criciúma treinou forte durante a manhã, de olho no confronto contra o Goiás no domingo. O trabalho de bola parada foi o foco do treinamento nesta sexta-feira. Tudo para tentar acertar o pé no próximo jogo. Você pegar a rodada toda, você vai ver que 60% dos gols são de bola parada. O futebol, infelizmente, está indo por esse caminho. E se você não treinar, não tiver bem, às vezes até bem treinado, você toma, que foi o nosso caso. Da equipe que enfrentou o Palmeiras na estreia do Brasileirão, o técnico Caio Júnior fará apenas uma mudança. Paulo Baier, machucado, sai para a entrada de Wellington Bruno, que vai vestir a 10 e espera aproveitar a oportunidade para garantir espaço no elenco. Mas sabemos que é um campeonato longo, onde vai precisar de todos os jogadores, né? Então acho que dessa vez já veio a oportunidade rápida. Eu espero poder ajudar da melhor forma possível e também vou querer meu espaço também. O Tigre viaja hoje, no início da tarde, com a esperança de voltar de Goiás com a primeira vitória no Brasileirão 2014. Sandro Ventura, o Criciúma que acabou perdendo ali a vitória para o Palmeiras na primeira rodada, nos últimos minutos, já no segundo tempo, e agora viaja, joga fora de casa, é complicado também. É verdade, Kalinka, agora focado somente na Série A, o Criciúma que fez uma boa estreia contra o Palmeiras, embora tenha perdido, nós vimos que foi por conta daquele erro de pênalti e também o vacilo na marcação, vai ajustando a sua equipe. O Wellington Bruno dá um pouco mais de mobilidade, não tem a mesma qualidade na cadência, a mesma qualidade no passe do Paulo Baier, mas é um jogador que chegou para o Criciúma também para agregar também valores, e os jogadores que foram contratados, eles precisam realmente comprovar toda a expectativa criada em cima. Então é um bom jogador, tem a dúvida contra o escudeiro, Ronaldo Alves, o Criciúma vai se montando e tem tudo para fazer uma boa competição. Não pode realmente vacilar, como o Caio falou, nas bolas paradas que decidem a maioria dos jogos, e contra o Palmeiras deu uma vacilada, embora eu acho que o Criciúma tenha jogado melhor e tenha merecido a vitória. E apresentações também no Criciúma, Cristiano, atacante, chegou. Parece que o novo centroavante do Criciúma tem tudo que está faltando por aqui. Cabecio muito bem, finalizo bem, então tenho arrancada e sou bastante brigador ali na frente ali, e espero que
se a minha característica possa dar certo aqui no Criciúma. E não é só você que espera isso, Cristiano. Durante toda essa temporada, a torcida do Criciúma vem esperando por um atacante que faça gols. Até agora, ninguém se firmou com a camisa 9. Olha, espero que eu possa atingir muitos gols aí. Se chegar aos 30 gols aí esse ano aí, eu acho que pra mim vai ser um histórico, né? Então, espero que possa se concluir aí esses 20 gols aí que falta aí aqui na equipe do Criciúma. Sandro Ventura, você, conhecedor do futebol aí, mais 20 gols, hein? Já foram 10. A tarefa não é fácil, é um bom jogador, artilheiro do Paranaense pelo Maringá e fez 10 gols no Campeonato Paranaense, agora 20 gols na Série A. Realmente, olha, é uma meta a ser alcançada de forma muito complicada. É difícil demais fazer 20 gols, até porque os artilheiros dificilmente chegam nesse patamar. Mas a confiança é importante. Se chega com confiança, vai ter oportunidade aí para desenvolver o futebol e tomara que funcione realmente, que alcance o objetivo. Você acha que ele já tem lugar aí certo no time titular do Criciúma? Não, eu acho que não chega, Kalinka. Eu acho que mesmo sendo artilheiro no Paraná, eu acho que não chega como titular. O Bruno Lopes é do Júnior, mas é muito bom jogador. O Silvinho é bom jogador. Tem que recuperar o Luca. O Gustavo teve oportunidade também, não foi muito bem, mas é um jovem jogador ainda. Eu não sei se chega realmente o Cristiano para ser titular da equipe. Mas o Caio Júnior tem boas opções. Vai montar, claro, uma equipe forte com alternativas de mudança, mas a recuperação dos jogadores lesionados é fundamental. Isso eu me refiro muito mais ao Luca, porque é um jogador realmente muito importante para o esquema. E aí o Criciúma vai voltar a ser forte, com certeza. Vamos dar uma passadinha nas redes sociais? Torcedor do Criciúma aí comentando o Valmor. Parabéns a toda a equipe do Jogo Aberto SC. Muito obrigado pelo excelente trabalho. Toda a torcida do Tigre dá boas-vindas ao Cristiano. Desejando toda sorte e sucesso no maior de Santa Catarina e num dos maiores clubes do Brasil. Jogar pelo Criciúma é mágico e especial. Um clube que representa o estado, com alma, garra, coração e muitas vitórias e conquistas. Boa sorte, Cristiano, e Dali Tigre, o time de Santa Catarina. É legal receber esse carinho da torcida, também já chega num clima gostoso, né? Com certeza, já chega motivado, chega com aceitação do torcedor, vem de uma situação onde é artilheiro e o artilheiro precisa ser respeitado. É claro, se tiver sequência de jogos, se tiver vontade de encaixar dentro do esquema do Caio, é um jogador que pode sim funcionar dentro daquilo que ele pretende, e o Criciúma também, né? Se for contratado, é porque houve realmente uma situação muito positiva para trazer o atleta para Santa Catarina, e nós esperamos que dê certo. Agora chegou o momento de concentração, aquele momento para prestar atenção nos gols da semana. E aí a gente tem, o Lucas preparou, aliás, ele preparou algo dizendo que preparação é importante. Preparação é sempre importante. Eu não estou falando só de uma boa preparação física, coisa que essas pessoas aqui sabem como fazer. Mas também é importante a preparação do último momento, o impulso antes dos momentos decisivos. Bom, tem vezes que mesmo se preparando e imaginando bem o movimento, ele não sai como esperado. Mas para os goleadores catarinenses, a preparação antes do chute deu super certo. Contra o América de Natal, o Roberto, do Avaí, desceu na velocidade, se preparou todo para fazer o chute. E acho que ele mandou um pataço. Que nada, por baixo das pernas do goleiro, na categoria, golaço do Roberto. E contra o Novo Hamburgo, o cruzamento do Naldo já teve uma preparação toda especial. Mas dá uma olhada na preparação do Jael para chutar. Movimento calculado e chute perfeito. Golaço do Jack. E aí, qual é o gol mais bonito? E aí, qual o gol mais bonito? Do Jael, o gol do Roberto foi um gol importante, também um gol bonito, mas o do Jael foi espetacular. Quando a bola vem no cruzamento, o atacante, que é realmente matador, ele já sabe o movimento que vai fazer pelo cruzamento. Ele já pode ver que ele já encaixa o corpo de lado para pegar na virada. Então, o do Jael foi espetacular. Um golaço, né? Eu também, claro, fico com o do Jael. A gente está assistindo agora. Lá. Na partida da bola, ele já vira aqui. Você vê que, aí ele já está de lado, sabendo o que vai fazer. E essa pegada de primeira aí de vôlei é muito bonita. Sem sombra de dúvida, o gol do Jael, o gol destaque aí da rodada. Então vamos falar agora sobre como vai acontecer os catarinenses em campo nesse final de semana. E hoje começa pelo Joinville. Vamos lá então, Joinville, Paraná e Joinville, o placar dessa rodada. Olha, o Paraná venceu fora de casa Sampaio Corrêa, mas eu acho que o Joinville pode conseguir uma vitória. Eu vou apostar em 2-1 pro Joinville. Chapecoense, Sport e Chape fora de casa. Fora de casa o Sport é muito forte, mas eu acho que deve ficar num empate 1-1. Eu acho que 1-1 é de bom tamanho. E Figueirense e Bahia também jogando fora de casa, mas com mando de campo. Eu sou obrigado aí a apostar numa recuperação do Figueirense, que não fez uma boa estreia, mas pode sim, fora de casa, entre aspas, conseguir um bom resultado contra o Bahia. É a oportunidade para conseguir.
Goiás e Criciúma para finalizar. Esse é jogo difícil, eu aposto também no crescimento do Criciúma, já do estadual já vem crescendo, a primeira partida foi muito boa, eu aposto numa vitória do Criciúma por 2-1. É isso aí, Sandro, muito obrigado, Otimista, obrigado né? pra você. Super otimista, né? Mas é isso aí, tem que ser mesmo aqui os times da terra, né? A gente tem que torcer pros catarinenses. A gente volta na segunda-feira, 12h30. Valeu, um grande abraço.